Oi, gente, estamos aqui para mais um vídeo. Este é mais um vídeo Despertar, o Despertar de número 20. E esses vídeos de Despertar, que eu coloco o tema Despertar, faz parte do meu processo, né? Este que eu vou colocar é um mais de entendimento, né? Eu vou falar sobre memória, ah, não como a gente está acostumado a ouvir, né? Memórias, lembranças, não. É, memória sendo um de nossos corpos. Ah, o corpo que registra, né, que fica marcado tudo. Ah, eu falo em vídeos anteriores de filtros, né, filtros, máscaras, véus, né, o que, digamos, nós utilizamos para ver a nossa realidade. Então tem filtros naturais, filtros artificiais, né, os, e, por exemplo, o que é um filtro artificial? Por exemplo, a religião, né, você nasce, você é criancinha, então você é programado dentro de uma religião. Então você passa a ver o mundo, a realidade, com os olhos daquela programação que foi colocada em você, né? Isso seria artificial, né? Natural é o próprio corpo físico, né? Eu vejo o mundo através dos olhos humanos. Então, a princípio, eu já enxergo este filtro, é o filtro humano, né? O gênero, por exemplo, homem ou mulher. Então, eu acredito que assim isso se interfere, né? Um homem vai ver o mundo de um jeito, uma mulher de um jeito, né? Ah, então a gente tem que entender esses filtros para poder transcender, né? Qual é a visão que esse filtro está me dando e qual a que eu, né? Qual que é a real, né? Por exemplo, uma pessoa alta, ela vê um obstáculo, o obstáculo para ela é baixo. Então o filtro dela já é diferente de um outro. Não sei se vocês entendem. São filtros naturais, assim, coisa da natureza. Ah, e isso é uma coisa que a pessoa ela pouco observa, né? Pouco observa. Muitos, por exemplo, usam para levar vantagem, né? Por exemplo, na questão de gênero, eu sei que o homem ele ganha em força, né? Isso é muito claro. Ah, só que o que compensa isso na mulher? A mulher ela tem muito mais sensibilidade, ela está muito mais conectada multidimensionalmente, né? Então as mulheres sempre são as mais sensíveis, né? Sem entrar na questão de, né, aquela questão de conflito, isso aí é uma coisa muito infantil que é explorada pela Matrix, né? A gente deve olhar a coisa pelo que ela é, né? E evitar esses conflitos bestas. Então assim, como forma este filtro, né? Então tem uma outra série de vídeos que está lá o começo, né? Se colocar ali no meu canal o começo, ou acho que tem uma lista específica lá, que visa buscar lá no começo, né? Como começou tal coisa? Como que começa a batida do meu coração? Por que meu coração bate? Por quê? Né? Então vai ter um vídeo lá, né? Tentando entender, né? De onde sai esse pulsar, né? Eu tento, né, chegar lá no começo, da origem das coisas. Né? Mesmo a gente sabendo que não tem uma origem, mas a matéria ela vai ter uma origem, né? O corpo aqui ele teve uma origem. Então isso é até onde a gente consegue chegar. Então, no máximo que você consegue chegar, sempre vai ter outra coisa que você não está alcançando. Então, este vídeo, eu chego até o que eu vou denominar, que eu já dei uma sapeada em vídeos anteriores, como memória, né? Seria um corpo que está muito além da consciência. Eu tenho até um grupo no Facebook, né, que está lá, Estudos da Consciência, né, que eu coloquei esse nome, só que já tô além disso, né, que eu queria entender o que é a consciência. Eu já entendo o que é a consciência. A consciência é como se fosse mais um... É como se fosse um tipo de mental coletivo, só que, né, bem universal, bem cósmico. É como se fosse uma internet que você ainda não acessou e vai acessando aos poucos, você acessa com a sua mente, né? E então já chegando a tocar a memória, que é ir além. Então, por exemplo, nós temos aqui o nosso mental coletivo, né, aqui na nossa 3D. Então, os pensamentos que chegam até você tá nesse, né, mental coletivo. Então, de acordo com a sua energia, a sua vibração, você vai captar, coletar o que está aqui no imediato. Agora, se a sua vibração ela sobe um pouco mais, você vai alcançar uma outra região, né, digamos assim, mais cósmica. Por exemplo,
a Terra ela tá meio que envolta, né, numa coisa meio escura, né, que é esse mental coletivo, que é as emanações, que é o que vibra de negativo aqui, né, que até ajuda a Terra a ficar na 3D, né, embora isso está sendo dissipado e tendemos a atenção. Quanto mais isso vai sendo dissipado, ou seja, aquela coisa vai clareando, então a nossa mente vai alcançar, né, esferas mais altas. Então é como, por exemplo, fora, né, você tocasse, digamos, outros malhas mentais, né, que estariam além da terceira, né? Quando é um primeiro contato, você vai sentir mais a energia que emana, né? Por exemplo, pessoas mais equilibradas, né? Mais sábias, então vai vir um sentimento bom, né? Eu diria bom e ruim ao mesmo tempo, porque é bom porque você entra em contato com aquilo, mas por você estar aqui ainda na Terra nessa situação, você acaba de repente não se sentindo um tanto de melancólico, né? Uma melancolia, né? Porém, você usa aquilo como refúgio ou consegue até entrar naquele estado, né? De tranquilidade, de uma certa paz, né? Mas por estar aqui realmente dá, né? Uma certa, digamos, tristeza, né? Principalmente quando a gente olha em volta, né? Então, assim, o que eu vejo como consciência seria mais, como eu disse, a minha mente ainda não compreende o que ela está entrando em contato com malhas mentais de dimensões mais avançadas. Então você pega apenas o bem-estar. À medida que a tua mente ela vai se acostumando, vai se ambientando, aí você começa a puxar também o conhecimento, né? O entendimento que a princípio é muito sutil, vem como ideia, vem ajudando a você organizar as ideias, né? Então aí é de onde vem muitas canalizações, né? Que vem seres que ajudam, né? A dar esse, né? Outros, naturalmente, então eu vi vídeos anteriores, né? Que eu gravava anos atrás. Então vinha a ideia para gravar, começar a trabalhar aquilo, e depois via para uma pessoa que canalizavam uma mensagem semelhante. Outros canais, né? Todas as mensagens semelhantes ao mesmo tempo, porque a coisa vem ancorando ao mesmo tempo, né? Então assim, né? Para chegar à memória. Então você adentra, acessa esses malhas mentais de outras dimensões. E o que é a consciência? A consciência seria a junção de tudo isso. O que está lá, o que você acessou, o que você não acessou. Então, o que você não conseguiu tocar com a sua mente, você, digamos, pega por tabela, porque outra pessoa conseguiu. Né? Então, tudo se compartilhado por tabela. Então, é como se fosse a internet. Né? Tá lá, só que eu ainda não acessei. Só que eu entrei na internet, então eu estou em contato com tudo, automaticamente. Então, com a consciência. Por que a gente chama de consciência? Né? Porque quando uma pessoa ela desperta, ela tem um ponto de vista mais amplo, então ela vê a coisa como um todo, eu como, né? Ela consegue se enxergar no outro, porque ela vê que é tudo parte de uma coisa só. Então ela passa a fazer o bem. Então fala, consciência, a pessoa está tomando consciência, é uma pessoa consciente, né? Então acho que é por isso que nós damos esse nome, porque a pessoa ela fica, digamos, né, mais consciente. Ela se dá conta, né, do que são as coisas. Então ela fica um pouquinho melhor. Mas aí vem a outra questão. Ok, a minha mente ela entra em contato com tudo isso. Só que é como uma rede, né? E é natural que nós fazemos aquela coisa que eu chamo de o nosso ao redor imediato, né? O que está ali pronto é o que vem que a pessoa acaba reproduzindo. A maioria das pessoas faz isso, né? Que é um comportamento de manada. Tanto aqui na terceira dimensão, né? Todo mundo falando as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas, ou quando abrir, né? Aí vai vir aquilo tudo, então todo mundo vai começar a fazer aquelas mesmas coisas. Então esse é como você sendo parte mesmo do ambiente que você está. Né? Você está bem, digamos, entrosado, faz parte daquilo ali, né? Então não reclama se você está ali. Mas tem aquela parte, uma outra parte que se sobressai, né? Que procura outras coisas. Então vamos supor, você está aqui no meio da Matrix tal, e está procurando outras coisas, né? Então o que você faz procurar isso, né? O que em mim, tendo acesso a tal tipo de malha mental, vai colher aquele tipo de informação e reunir, né? Então é onde que eu volto a falar dos filtros. É o filtro que eu sou, o filtro mais sutil que está em mim,
que está olhando. Vamos supor que é um telescópio e tem várias lentes, né? Que você vai trocando as lentes para quem tem um telescópio, aqueles mais baratinhos, não sei, os mais caros que eu nunca tive. Então, algum tipo de lente que vê mais longe, né? Ele se harmoniza com tal tipo de informação. E o que é aquele filtro mais sutil que há em mim? Por que ele busca aquele tipo de informação, né? Então, onde eu tento ir lá na origem e buscar a formação desses filtros, né? Eu diria que muito tem a ver com a sua origem cósmica, né? Vamos supor, a tal raça ela vai se afinizar com tal coisa, tal outra, tal, entende? E é aquele filtro mais sutil que faz o diferencial. Então, quando todo mundo está olhando para lá, você olha para outro lado e vê, opa, aqui ele é diferente, né? Então, aquele filtro em você que está ali dentro. Então, assim, toda a sua estrutura é um filtro. Meu filtro imediato é esse corpo aqui da terceira dimensão, um Márcio, né? Então, o que eu vejo aqui e tal, reproduzo o que eu vejo, falo algumas coisas que eu vejo, né? Só que aí tem os interiores que às vezes quer falar mais alto. Nós somos multidimensionais, estamos aqui, né? Representando toda essa multidimensionalidade. Por isso que, assim, visto aos olhos de fora é uma coisa muito impressionante, porque eles olham, vê como que o corpo físico é tão tapado, né? Vê como que a coisa é tão escura, e mesmo assim nós conseguimos reproduzir coisas que às vezes os seres que estão fora não alcançam. Né? Eles ficam assim admirados, falam, nossa, como consegue reproduzir isso daí? Muitos se falam da arte, né? O ser humano, quando faz uma arte, faz algo muito belo, né? Produz canções e tais, fala, nossa, como eles conseguem criar essas coisas? Né? Porque o multidimensional do ser humano está indo muito além, adentrando dimensões que às vezes o ser que está numa dimensão mais alta não alcança. Né? Então se torna algo admirável, algo de a pessoa querer experimentar o que é estar aqui. Então, ok, vamos lá para tentar entender o que é essa memória. Então, como que forma esses primeiros filtros? Né? E por que eu chamo de memória? Porque como forma um filtro? Esse filtro ele registra tudo o que nós passamos. Então vamos supor, desde o momento que esse corpo aqui veio ao mundo, veio ver a luz do sol, então ele vai registrando tudo o que ele viu aqui no redor imediato. E isso vai tornar esse filtro, né? É muito comum, por exemplo, os traumas que as pessoas passam. Vamos supor, a pessoa passou um choque na infância, então ela fica traumatizada para a vida toda, então ela foge da água porque, né, com um momento ela quase se afogou, né? É só um exemplo, né? Então assim, tem claustrofobia porque algum período ficou preso no banheiro, né? Então assim, esse filtro acaba pesando muito. Então assim, na questão do trauma é muito evidente. Então acaba pesando porque a pessoa ela evita. Ela vê um elevador, ela não vê o que você vê como meio de transporte, como por exemplo, você entra, você achou até gostoso, né? Quando era criança que sentia aquela, né, aquele subir e descer, né? Achava legal, né? Agora tem umas que vai ver e vai sentir medo, porque o filtro que foi marcado, né, naquela que eu chamo de memória, né, ela está vendo o mundo através daquele filtro, né? Então você tem que compreender o que foi marcado ali para ir além, falar, ok, esse filtro tem esse problema, mas não é real, né? Por exemplo, né? O exemplo do cachorro, está andando aí na rua, passa um carro vermelho, aí a pessoa é mordida por um cachorro, vem um cachorro e morde. A pessoa viu o carro vermelho, nesse momento que acontece a coisa, né, no momento da ação, se existe uma emoção que é potencializada, então ela grava com mais força. Que nem tá gravando ali alguma coisa, tá, se você forçar, né, vai gravar mais forte ainda, né? E isso determina pela emoção. Então a emoção que o ser vai sentir naquele momento. Então, se vamos supor, na nossa vidinha normal, a gente esquece as coisas corriqueiras porque não tem tanta emoção ali envolvida. Mas os fatos principais da nossa vida a gente lembra muito bem, né? Porque a emoção envolvida era maior e marca mais. Então vai marcar naquele filtro, né? Então a pessoa ela tem que ter. E muitas, geralmente quando é infância, as pessoas acabam esquecendo, né? Os famosos traumas, né? Porque eu acho que é muita emoção, então a pessoa meio que bloqueia, só que ficou marcado naquele filtro, né? Ou seja, a mente não está alcançando, mas nós estamos muito além da mente, né? Além da mente, consciência e tal, e esses filtros. Esse filtro e a memória, né? Esse corpo que marca tudo. Isso fica chamado, acho que na psicanálise, se não me engano, de engrama, né? Que algo fica ali. E não é que está no passado, está no filtro,
né? E você consegue ver através desses filtros. Então, ok, a pessoa tá ali andando, aí passa um carro vermelho ou qualquer coisa, uma pessoa com vestido, uma mulher com vestido vermelho, e vem o cachorro, pá, morde, toma um baita susto, né? E sangue, e se desespera. Aqui a mente, ela vem depois, né, só voltando os passos aqui, ela vem depois da criação. Então, primeiro, tem uma frase que fala, penso logo existo, que não é muito real, né? Você já existia, aí depois de um longo processo, vem uma mente que começa a pensar e analisar o que está acontecendo, gravar de uma outra forma, né, secundária, porque a forma primária grava nesse corpo de memória, né? Então, ficou gravado ali e a mente, às vezes, ela não captou, né? Não viu como que gravou aquilo, né? Então, assim, fica uma coisa irracional. Então, aquilo grava no filtro, que é esse corpo, grava no filtro, grava no corpo na memória, né? Que é toda a sua estrutura corporal e multidimensional, né? Que compõe esses vários filtros. Então, quando a pessoa ela vê uma cor vermelha, mulher de vestido vermelho então já associa, né? Ela tá vendo através daquele, ela não percebe, mas ela tá vendo através daquele filtro. E o que aquele filtro causa? Começa a causar nervosismo, né? Porque ativa algo lá, né? Ela evita o elevador, evita lugares fechados, evita o escuro, né? Porque tá aqueles filtros marcados, né? Então isso serve de exemplo só nessa vida, né? Agora imagina todo o seu início, né? Como que começa a formar esse filtro que depois de um longo caminho vem desenvolver um corpo emocional, né? Vem desenvolver um corpo mental, que é depois, né? Que é muito depois. E assim, o corpo mental não é que é depois, assim, ele surge tudo junto. É tudo junto, mas assim, vai ganhando forma posteriormente, porque o que ganha forma primeiro são as coisas mais densas, né? Que é o mineral. Você ganha forma ali primeiramente no mineral, e depois de um longo caminho, começa a ter algum movimento no vegetal, né? Já começa a experimentar mais os sentimentos, que é, né, no vegetal. Depois no animal já ganha uma mobilidade e já vai começa a ganhar o mental, né? Trabalhar o mental ali no animal, e do reino humano não tem muita evolução, que a gente vê aí que muitas pessoas dos animais não tem muita diferença. Então, ok, aí vem aquela parte dos vídeos que eu falo do começo. Eu acho que vou colocar dois temas nesse vídeo aqui, o começo e o despertar. Como que começa a marcar esse primeiro filtro, né? Por exemplo, estamos pessoas, cada uma uma unidade. Então, cada pessoa tem a sua diferença, tem as suas peculiaridades, né? E cosmicamente é igual, né? Nós temos a nossa diferença, porque você começa a registrar o mundo desde o ponto de vista em que você está, né? Por exemplo, eu estou nessa posição geográfica do planeta, né? Vim existir aqui, e não é só a posição geográfica, é a posição parental, né? As pessoas em nossa volta, o ambiente, né? Então cada pessoa vai ter registros diferentes, né? Porque se fosse todo mundo igual, não existiria nada. Tem que existir um ponto de comparação, né? Então isso acontece com nós humanos no micro e no macro, que é quando você vem a surgir como uma partícula mais densa. Estamos no todo, então em algum momento, né? O ser que você é, que aí chamam de partícula divina, eu até esqueci, né? A primeira parte lá, a chispa divina, alguma coisa assim. É o primeiro, né, que a gente consegue chegar, porque tem mais depois, como eu falei. Então esse primeiro eu determino como memória, né? Então é o primeiro a primeira partícula que passa a existir, e ela começa a se relacionar, se situar em relação com outras partículas que estão em sua volta, né? Como, por exemplo, você pode imaginar aí os planetas, tem um planeta aqui, tem outros lá longe, né? E já começa esse relacionamento com esses planetas, que é de onde começa a vir a sua vibração, o seu pulsar, né? Porque uma energia, qualquer coisa que vem surgir, está lá emanando energia, está interagindo energeticamente. Então o primeiro toque que vai ter são dessas energias, né? Então quando esse planeta ele orbita e a sua órbita ela vai para longe, então se sente menos. Quando vem para perto se sente mais. Então aí já se cria um pulsar, né? Se essa estrela se oculta através de uma estrela ou de um sol referente a outra maior, então já se sente a passagem dessa ocultação. Então já tem um pulsar maior. Então ela sente essa passagem aqui, ó, porque corta a energia, pulsar, né? É onde eu coloco lá de onde vem o nosso pulsar do nosso coração. Então alguma estrela registrou esse pulsar, né, referente aos outros astros, e
ficou registrado em nós também. Essa mecânica de vida. Porque toca, tuf, 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 e você quer trabalhar alguma coisa, né, qualquer matéria tem que tocar, tuf, 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 né? Então nesse tocar nasce esse pulsar, essas formas de mecânica de vida. Tem o que chama de prisma. Prisma é quando você joga uma luz, né, algum cristal, alguma coisa do tipo, e ele reproduz aquele arco-íris, né, que tem, eu acho que no álbum do Pink Floyd, né, tem uma luz branca e ela vira várias cores. Então aquelas várias cores já é um filtro, né, por exemplo, que o branco é o que está ali no todo, né, e de repente começa a ter um arco-íris no céu. O que registra? São gotículas de água que estão congeladas, que estão no ar, que gera o arco-íris, né, ou seja, alguma coisa mais densa que o ar. Então quando surgimos no nosso primeiro corpo, então é esse prisma, né, que de uma cor só registra várias cores, né, que começa a registrar vários elementos e já interagir com outras partículas, outros prismas que vão existindo por aí. Então a partir daí, a localização geográfica no universo vai começando a gravar esse corpo de memória. Então tudo o que acontece vai ficando gravado ali, que vai ser um filtro para esse ser hoje que está aqui, aí, né, se interagindo com a sua volta, com o cosmos, com o todo, porque nós somos esse todo, mas olhando o mundo através deste filtro, né, que tem toda essa composição, que desde lá do começo, então vamos supor, até o indivíduo habitaria o mundo, tem muito chão, né? Então você vê muita coisa, criação, como reproduz cada coisa. Então por isso que você tem um cosmos, você tem um universo entre você, né? Quer saber a verdade? Então medita, né? A princípio vai vir ideias, alguns pensamentos, porque é muito sutil a coisa. Depois vai tomando mais forma, né? Então isso vai registrando, né? A partir, primeiramente, o prisma, né, vai reproduzir as cores, vai formando um corpo, depois ganha forma, ganha densidade, depois de um longo caminho, né, vamos ter os mundos. Então isso você vai encontrar lá na série de vídeos O Começo, né, quando eu falo de mundos, tem vários temas lá. Então, por exemplo, digamos que no caso meu, né, que eu analiso, então eu gosto mais de analisar, tentar ser lógico, né. Então digamos que eu vim um mundo que mexia muito com tecnologia, ciências, estudos, né? Gostaria de ver a coisa tudo certinha e tal, né? Ali preto no branco, né? As coisas bem claras, né? Identificar ali, né? Então eu posso ter, né, esse filtro vibrando em mim e que me acessa essas informações. Então tem uma parte de lente que consegue chegar até tal informação. Então onde que eu entro também e falo do livre-arbítrio? Não há livre-arbítrio, porque eu não estou escolhendo isso, aqui isso vem automaticamente. Tudo que nós fazemos é automático, é de acordo com toda a estrutura. Geralmente as pessoas acham que não tem porque ainda teimam em ver só o 3D. Né? Quando você vai falar de alma, será que existe mesmo isso daí? Vida após a morte, né? Aí reproduz aquele triste jargão, nunca ninguém voltou. E uma porrada de EQM que tem aí, né? De pessoas que ficaram ali às vezes 1 hora apagada. Né? Eu recentemente estava vendo um canal aí, a pessoa contando uma experiência, né? De que ficou 1 hora ou mais, não lembro. Aí sei que voltou, ela estava até não as pessoas que cuidam mesmo, a pessoa que já empacota lá, que tomou um susto e não falou, ué, o que aconteceu aqui? O que passou? Né? Você estava morta. Né? E a pessoa realmente estava, porque aí conta todo o EQM, né, o que aconteceu, tal, visita, como a pessoa morre mesmo, né? Aquelas mais digamos, comuns, que a pessoa morre e depois recebe lá para voltar, né, e blá blá blá. Aí tem muitas coisas que também, né, tem a ver com isso daí. Eu não vou colocar aqui, né, mas assim, muita manipulação por trás disso, por outros seres lá de fora. Então, como não ser manipulado por seres lá de fora, não sendo manipulado aqui dentro, né? Buscando a verdade, buscando saber aqui dentro, sabedoria, o bem agir, né? Então tem a questão, por exemplo, já que o que é útil, qual é a utilidade dessa informação para mim, né? De filtros que eu interajo e tudo. Percebe que não é o fora, o externo que está ruim, né? Aquela coisa, a gente entra aquela coisa do julgar. Não, é algum filtro meu que está me devolvendo aquele tipo de resposta, que só está fazendo eu ver o que é de ruim lá fora.
né? Então, por exemplo, se eu vejo alguma coisa, então eu sinto raiva, tenho sentimentos negativos, então é aquele filtro que está agindo, está não agindo, na verdade, reagindo, né? Então, através daquele filtro eu jogo a minha emoção, né? Acabo reagindo. Então eu tenho que observar isso, né? Por que tal coisa, tal situação me causa raiva, pânico, né? Eu querer atacar o outro. Então, por exemplo, eu vejo uma pessoa que está fazendo uma coisa tudo errado, um líder, por exemplo, né? Está fazendo tudo errado, né? Que está prejudicando as pessoas. Então, qual que é o primeiro filtro meu? Ser humano que sente dor, filtro sente dor. Então, teme ser prejudicado, né? Então, pode ser que alguma vida você foi prejudicado por atitudes dessa. Então, você reage mais ainda. Então, você identifica aquele filtro, né? Ah, mas não é errado lutar contra isso? Não, não é, jamais, né? A gente tem que realmente lutar, mas sem aquela carga, aquele engrama que foi registrado. Primeiro você tem que curar esse engrama, né? Para que as suas atitudes sejam as mais sábias possível, né? Para que você não venha a incrementar o problema, porque quando a gente reage com um engrama, com uma informação que foi gravada de forma, digamos, errada, entre aspas, né? Porque não há erro, né? O universo ele tem uma sincronia perfeita do jeito da forma que as coisas vão acontecendo. Um, Tudo tem o seu porquê, né? O seu porquê e o seu para quê. E você ali vivenciando, experimentando tudo isso. Então, você vê como você está reagindo com aquilo, identifica isso em si. Ah, mas eu não consigo fazer uma regressão de vidas passadas, autorregressão, e me lembrar qual que é que está interferindo. Mas você já identificou que há um problema, né? Algo que você viu que alterou o seu senso de humor, te abalou, né? Por que está me abalando? Porque a princípio eu sou empata, né? Eu sofro com a dor da outra pessoa, só que eu não preciso sofrer junto. Eu reconheço o sofrimento. Então, se eu não estiver sofrendo, se eu estiver de forma equilibrada, a minha ação será muito mais, né, construtiva, né? Aí na questão de ação também é outra coisa, né? Que é bem até complicada. Você tem lá Jesus que fala em dar a outra tapa. Então, por que filtro, que raios de filtro tinha esse cara que era tão pacífico assim? Só que ele não era tão pacífico. Você vê que a ação dele causou uma puta transformação, né? Vê que a ação dele não era algo de indivíduo, era algo, digamos, tinha muito mais coisa envolvida dimensionalmente, né? Era algo mais cósmico, então tinha muito mais sabedoria nas ações dele, né? Então o impacto foi muito maior. Então assim, trouxe muita sabedoria, né? Então assim, qual que é o filtro, esse filtro do amor, esse filtro de perdoar, né? É assim, ele não, você reconhece, né, o outro cidadão, ou outros cidadãos, né? Você sabe, você identifica os filtros desses cidadãos. Por que eles estão agindo dessa forma? E se eu agir com revolta e ódio, o filtro ele é ativado em energias baixas. Então eu posso ser puro amor, eu posso ser pura luz, pura dimensão, mas você vê que tem muitos seres que falam que são de outros planetas, mas são bem revoltados. Então eles pegam aquela energia e jogam naquele indivíduo, ou seja, e potencializa o que aquele indivíduo faz. Ou seja, potencializa o mal que você está vendo ali é potencializado, né? Então as pessoas podem perguntar: como chegamos a tal situação? Desta forma. Eu diria que não são as pessoas menores de consciências dormidas que estão criando isso. Eu acho que são as pessoas mais espertas, porque elas têm um potencial de energia muito maior, muito grande, né? Então, quando você olha tal situação dessa forma reativa, né, você manda tal tipo de energia e ainda fomenta mais aquele tipo de coisa. Sustenta essa realidade. Então, por isso que quando falam, vocês fazem parte dessa realidade, você é o outro, né? É como você ter ali um dedinho do pé seu tá inflamado com a unha, né? Então começa a não querer aquele, a odiar aquele, exterminar, né? Esse dedo maldito fica doendo, me incomodando, mas olha todo o seu corpo saudável, né? Só que você já tem consciência que é parte do seu corpo, então você já não faz mais isso, você vai lá e cuida. Ou seja, você não dá porrada nele para ele sarar. Você vai lá e
né? Apagou minha tela aqui, isso tira um pouquinho minha concentração, deixa ela voltar. Pronto, voltou. Isso significa que já tem meia hora de vídeo. Eu vou fazer os vídeos mais curtinhos, né? Eu tô aí com os planos para fazer. Que às vezes os vídeos mais longos eu me perco muito mais e às vezes eu vou lá ver, falei não ficou legal e acabo nem postando. Então assim, né? Memória. Tudo vai ficando gravado. Nessa vida pode não ter fatos, coisas que me remetem a fazer o que eu faço. Então, o que significa? Significa que os filtros interiores em você está muito mais ativo. Então, quer dizer que você, no mínimo, é uma alma antiga que consegue sobrepujar esse imediato, né? Esse humano que você é nessa vida, né? Mesmo que você não tenha lembranças, isso não é tão importante, porque essa estrutura atual, né, essa configuração atual humana, ela não permite muito isso. E como que a estrutura de sociedade também não permite, muitas vezes o humano, o ser cósmico que eu sou, ele escolhe colocar um bloqueador. Fala, não, eu não vou utilizar as memórias, né, que eu tenho de vidas passadas, de outros planetas, eu vou ir como todo mundo, né? Só que nesse ir como todo mundo, esse corpo de memória está lá. Está todas as lentes, está me mostrando coisas sutis ao que eu tenho, digamos, né, familiaridade. Então vai se manifestar de uma forma mais natural, né, como você ser um humano comum sem ter nada de extraordinário, né? E isso é perfeito, é você agindo. Não importa que você vai se lembrar dessa vida ou não, né? Está lá. Você não perde, né? Não é porque eu esqueci eu perdi, não. Está lá, está vibrando, está aparecendo, né? Então vamos supor, se eu tenho algo a corrigir, seria muito fácil, então já sei, né? Então é só não ir lá naquele lugar que não faz isso, não acontece isso. Seria muito fácil, né? Mas aí eu estaria agindo desde uma perspectiva mais baixa, que é mental. Então eu apago esse mental e permito que esse ser, que todas essas lentes que está além do mental, que o mental ainda não consegue ver, atue, apareça. Então ali eu vou começar a identificar, opa, então é isso aqui. Né? Talvez daquela esfera que eu estava num mental coletivo, né? Naquele mundo de luz, que não me permitia ir além daquele mundo de luz e saber como esse mundo foi criado e tal. Né? E de repente aqui você começa a ter uma vaga ideia de como as coisas surgem, de como as coisas são, como as coisas consegue entender, digamos, o Jesus, que vem e falou coisas tão sutis, né? Tão simples, resumidas em frases de efeito. Né? Embora muitas pessoas tenham aquela questão de existiu, não existiu, mentira, alguém fez, não fez. Alguma consciência reproduziu aquilo. Se você for analisar a fundo, aquilo que eu falo são todos os ensinamentos dele, né? Não do Velho Testamento, do Novo. Né? Quando você analisa, você vê que é verdade. Né? Muitas frases, muitas coisas que ele disse que realmente aquilo aplicado revoluciona a sociedade, revoluciona o mundo. Né? Então por que todos os crentes, porque tem tanto crente aí, tanto cristão e não muda o mundo? Porque não são. Né? Porque quem estudou a Bíblia vê que esses caras são aqueles caras que o crucificaram, que estão acomodados, que querem um conforto. Né? Então eu falo, quando fala que todas essas pessoas são incrédulas, são mortos, né? Que enterram mortos, porque eles estão mortos. Né? Porque falam que seguem algo, mas mal acreditam na alma, mal acreditam que são alma. Eu tive um sonho agora de manhã, né? Assim, não é nada espetacular, mas só para evidenciar, é coisas que eu já falo antigamente, de outros vídeos, né? Que sonho é o quê? Você dormiu, isso aqui é um veículo, você sai e vai fazer N coisas, né? Só que a tua mente, ela interpreta o que você está vendo, né? De uma forma do que é o conhecido aqui. Então eu coloco os filtros humano imediato dessa vida atual. Né? Então se você consegue sobrepujar muito mais, você consegue ver coisas que realmente está acontecendo lá fora, né? Então assim, o que eu me lembro assim, eu estava conversando com um rapaz, né? Não lembro diretamente da conversa. E conversando ali, então de repente tal, eu tô falando assim, ó. O cara era gigante. Um humano, comum, né, no sonho. Ou seja, como eu entendo, a forma que a minha mente interpreta, que era humano, comum e ali conversando. Então olhando pro alto. Então teve um momento que eu falei, tipo, aqui você começa a se dar conta, né, da coisa, ou seja, que quando você já está acordando, então o seu mental começa a ativar, então você começa a ver as estranhezas, né? Então eu falei até um palavrão, eu falei, né? Pô,
como você é alto, né? Eu te daria aí uns 2,20 m, até falei, só que cara, acho que tinha mais de 2,50 m, e quanto mais eu olhava, mais alto ficava. Então olhando assim, aí de repente eu começo a notar que tem mais, né? Apareceu mais um, outro do lado dele, tipo, tava lá, né? Mas a questão é esquisita, a princípio parece que você vê um, depois via, tinha mais assim, né? E um, né, era um tipo um negão, alto, magro também, aí já com camisa de basquete, né, como se fossem jogadores de basquete. Então já é ao meu entender, já é a mente pintando aquilo, né? Então eles começam até a conversar sobre, falam algo tipo a respeito de jogo, que um é mais lento, né? Aí tinha um, dois, aí até quatro, né? E eu olhava, então esse que eu conversava primeiramente, até meio que, né, fez um comentário a respeito de como que a gente ficava quando eu falava com eles, né, olhando pro alto, né? Qual que é o meu entender? Ahn, eu já tive outros sonhos que eu olhava pra pessoa, conversando ali uma mesinha, né? Trocando ideia. Então, de repente, a cara da pessoa começa a mudar. O olho começa a ficar mais alto, né? A cara começa a ficar esquisita. Então, você para e começa a ficar olhando assim, reparando, né? Com esquisitice, né? Por quê? É quando você tá acordando e aquele sonho, ele tá mascarado. Ele tá do jeito que o humano aqui costuma ver, né? Ou seja, que os filtros humanos vê. Que eu sou humano, então eu vou ver outra cara, vai ser caras humanas, né? Então muitos podem falar, por exemplo, dos reptilianos que aí estão, que conseguem se passar por cara humana. Então é mais fácil, porque meu filho não está acostumado a ver uma cara, um réptil, né? Um humanoide, né? Então é até fácil manipular. Ah, só que à medida que você vai acordando, então vai aguçando aquele olhar, o seu mental vai ativando, então você vai começando, né, ver a coisa pelo que ela é. Então ela começa a se transformar, tal, né? Então na mesinha eu comecei a olhar as pessoas, eu já olhava diferente, as pessoas também olhavam meio diferente, então aí eu ia e acordava. Então, neste, eu vejo que é algo parecido, né? De repente você está conversando com raças que são mais altas, são diferentes de tamanhos, né? Então você está lá interagindo, está lá no meio deles, só que você não lembra do resto do sonho, porque o sonho ele já começa ali quando você já está acordando com o seu mental, aqui está sendo ativado já para gravar, né, alguma coisa. Então é muito sutil do espaço que você está, né? Ou pode ser outra dimensão, né? Que é mais difícil trazer a informação. Então, enquanto isso a mente fica brincando, ela pinta da forma que ela conhece aqui. Né? Só que à medida que você vai se tornando mais consciente, o sonho pode até se tornar lúcido, né? Que é sempre quando a gente está acordando, porque a mente começa a registrar e já interferir. Então é você interferindo lá, né? Então aí você começa tipo, já agir de forma estranha, porque já o humano está acordando, né? Então assim, a forma que eu vejo, que eu interpreto, seria uma raça muito maior, de repente não tinha nem forma humana, nada, né? Só que a minha mente pintava de forma humana, até o momento que aquela pessoa que estava de frente a frente comigo, de repente eu vi que eu estava olhando para o alto, já era outra coisa, aí tinha mais. Então assim, só para ilustrar, ah, você não é isso aqui, né? E as pessoas, elas não têm fé, né? Porque se realmente acreditasse que tem alma, eu acho que trabalhariam muito mais como alma, não como indivíduos tentando, né, a todo custo, só o sustento disso aqui, né? Que nem falam aí, nós temos aí uma crise, vivendo uma crise pandêmica, e as pessoas estão se preocupadas só com isso aqui, né, com a matéria, né? E muitos, né, se preocupados em como levar vantagem, né? Como eu posso tirar proveito disso? Eu vi até um outro canal, uma mulher comentando, né, que seria muito mesquinho, né? Todo mundo na pandemia, a gente morrendo e você ali preocupando em como tirar proveito disso, como levar vantagem, né, de cima da morte. Ah, vou virar coveiro, vou abrir um cemitério, né, que vai me dar muito dinheiro, né? Eu começar a maquiar morto, né? Pensa bem, né? Então a gente passaria a agir mais como alma, né? De uma forma mais integrada, né? E se você soubesse que você não é alma, está além de alma, né? Como uma consciência grupal, sendo o próprio outro, o próprio todo, né? Então poucas pessoas trabalham, levam a vida dela nesse sentido, né? De fazer tudo o que faz, pensar, né? E pensar assim, no coletivo, né? Nós, para melhorar isso aqui, é coletivamente, não é individualmente, não é olhando só para mim. É claro, se eu melhorar, quando eu olhar, por exemplo, para o meu crescimento, né? Eu não estou sendo egoísta desde que seja o meu crescimento de consciência, né? Porque o seu bem-estar vai levar a outros bem-estar.
Então é o seguinte, né, como eu falei lá do filtro de ódio, né, como eu olho uma situação eu não gosto, realmente eu vejo que há algo errado ali, né, mas eu não coloco o meu emocional ali, eu não jogo minha energia ali para potencializar aquilo. Eu identifiquei a dor no dedinho. Eu falei agora, e legal, agora como que eu curo isso? Não é pisando com o outro pé em cima, né? Eu não sei como melhorar isso, então eu vou ser neutro. Eu apenas vou identificar as pessoas que estão chutando aquilo, eu vou falar, ó, não chuta, porque piora. É o mínimo que a gente faz. Então eu tenho consciência que multidimensionalmente, digamos, outras partes mais sutis, mais elevadas de mim, sabe a resposta, né? E atua, né? O todo está atuando da melhor forma possível para poder mudar. Ah, podia mudar tudo de uma vez, né? Acabando com tudo, mas aí as consciências que estão presas nisso, não, elas precisam dessas experiências para despertar, para ver que aquilo é doença, né? Então, se você tira tudo disso, você tira a oportunidade dessas consciências despertarem. E as consciências que já se acostumaram, já se ambientaram e tudo que a gente faz não vai para frente, não anda. Então, o próprio cosmos, ele tem uma parte que recicla tudo isso, né? Que quem passou, passou, quem não passou, passa por uma reciclagem, né? Aí a oportunidade deles resolverem essa parte neles vai tardar muito mais, né? Vai dar muito mais trabalho. Mas eu acho que isso tudo tem uma sabedoria, né? Que é cósmica. Não é nenhum indivíduo que está fazendo isso. É o próprio cosmo que vai, né? O próprio todo, né? Que à medida que as coisas vão indo, vão se resolvendo, né? Vão se resolvendo, vão se esclarecendo, né? E e na final de tudo, assim, as coisas tudo é muito simples. Né? Nós que temos a dificuldade enorme porque nós estamos vendo através dos filtros e não estamos conseguindo identificar nem a nós mesmos. Né? Pelo menos tem uma breve percepção de quem, não é quem você é, mas através do que eu vejo o mundo. Como uma janela, né? Por exemplo, isso aqui é uma janela, um filtro, eu dou vários nomes, mas os filtros ficam mais legais, né? Que são filtros naturais que eu estou falando, né? Que você foi formado lá, né? Nessa vida, eu não consegui identificar algo que tenha medo, né? Eu tinha muito medo do escuro. Então eu via algo escuro, então fugia, de repente até tem, né? Uma rua meio escura, você fica meio que, opa, né? Porque a gente sabe dos perigos, né? Mas não precisa ter medo. Oh, ali, né? É... Então assim, quando eu era criança tinha muito medo do escuro, né? Ah, mas assim, nada que dá pra usar como exemplo. Eu acho que tinha a ver com a abdução, né? Porque geralmente quem mexe com esses assuntos de ufologia principalmente tem ali o pezinho, né? E como que eles fazem pra gente pegar, pra ter interagir e você não perceber? Pega você quando você tá ali dormindo. Quando você tá dormindo o que? Tá escuro, né? E se for uma raça meio sem noção, né? Que tem muita raça sem noção de ufologia. Eu vou fazer a nossa piada, mas não é pra falar de ufologia, né? Assim, tipo os Greys, né? Que pegam você pra fazer experimento. Então eles pegam e se pegar uma criança, ela é um ambiente totalmente estranho. Ele pega e leva, fica meio de forma consciente, então vê tudo, né? Vê o que aconteceu, vê que é impotente. Então ela, e quando volta, eles acham que apagando a memória não tem problema, né? Porque eles são seres que não têm um corpo emocional tão desenvolvido assim, né? Vai, apaga e devolve, só que fica aqueles traumas. Então você vê que tem um trauma ali que é relacionado com o escuro, né? Ainda tem todo aquele medo que te colocam de fantasma, de bicho papão, né? Que só piora as coisas. Então eu tinha realmente, né, até os 20 anos eu tinha bastante medo do escuro. Aí depois, estudando tudo, perdi isso daí, né? De vez em quando a gente sente um medinho ou outro, né, mas aí eu tenho entendimento mais que tem a ver com energias, né? De repente alguma energia que passa ali, tá ali no ambiente e você acaba percebendo isso, né? E realmente mexe com você, assim como quando você passa perto de um calor, do fogo, você sente o fogo. Quando você vai para um ambiente frio, você sente o frio. Você identifica claramente, né? Então, quando você sente medo, alegria, qualquer coisa que for, né? Você pode identificar se aquilo está você revirando aquelas coisas dentro de você ou é um ambiente externo, né? Se não tem motivo nenhum para sentir medo, de repente você está sentindo ali algum medo. Você, opa, é alguma coisa do ambiente externo que está ligando um alerta, né? Então, são filtros que são ativados, que estão ali, que foram gravados, né? E estão ali ativos até que um dia você possa não precisar daquilo e vai lá e eu acho que não tem assim como desgravar, né? São correções que nós fazemos. Por exemplo, tem ali uma imperfeição, né? Com o aumento de evolutivo, aquela imperfeição, né? Fica, digamos, perfeito, né? Não é mais imperfeição. Então é a mesma coisa dos filtros. Quando não precisa mais,
aquilo some, só que fica o registro, fica o aprendizado, você sabe como as coisas funcionam. Né? Sabe, em algum momento da sua vida, eu vou falar imperfeição, tipo, né, eu tô com o aparelho nos dentes. Então era todos tortos, de repente tá aqui ajustando. É mais ou menos isso que acontece, porque não preciso mais daquele filtro torto que me ligava um alerta referente a tais situações. Né? Era para eu ter, vamos supor, do exemplo do cachorro. Esse alerta era para estar registrado apenas quando você vê um cachorro de uma raça brava. Você olha o animal, você identifica que aquele animal ele pode realmente te atacar. Então aquele filtro é ativado. Então, não como medo, te ativou para um alerta. Vê que ele foi utilizado mais para o campo mental, ele já não está no campo mais denso, né, que é no campo emocional, ou uma marca física, que é uma cicatriz que a pessoa possa ter. Né, que a cicatriz ela sara, né, o machucado ele sara, então já não é mais o filtro. Só que ficou o filtro emocional, que foi registrado no momento do ataque. Né? Então aquele filtro emocional também fica como uma doença que fica ali no filtro, que você vê o mundo através daquilo das condições do momento, né? Carro vermelho, mulher de vestido vermelho, então você ativa aquilo, uma dor tal, né? A pessoa pode até sentir fisicamente. Com o tempo que não é precisa mais daquilo, aquilo vai sendo sarado e ficou o registro mental. Opa, né? Eu vejo uma coisa vermelha ainda me associa àquilo, mas eu já percebo, já tenho saber que é um animal raivoso tal, né? Então você olha o animal, você opa, eu já identifico se aquele animal é bom ou não. Né? Você pode aproximar, se você se aproxima, você faz um gesto e vê como ele responde. Né? A gente muda a forma de interagir. Né? O cara ali está fazendo tudo errado. Então já muda a minha relação de reagir com aquilo. Né? E não é só com o animal, é pessoas. Então eu vou ver pessoas, eu sei que estou vendo através de filtros. Mas aqueles filtros já não são filtros reativos. Né? Aquela pessoa vai me causar dano, vai me fazer mal. Né? Embora a gente anda por aí, a gente sabe que tem essa possibilidade. Mas eu já estou reagindo acolhido. Estou mais, né? E são filtros. E quando você vai, digamos, harmonizando esses filtros, né? Ele já não reage, já não vibra com outros semelhantes, né? Que é, por exemplo, uma pessoa que é a vítima que procura o algoz, né? Porque enquanto está naquele filtro ativo de vítima, ela ressoa com o algoz, né? Então, à medida que a pessoa vai se esclarecendo, isso vai diminuindo muito essas possibilidades. Então você vai até identificar as pessoas, só que não vai ter reação. Ou seja, você vai ter uma melhoração. Então a pessoa ali, por exemplo, um bandido, então ele procura a pessoa que está mais acuada, mais com medo. Então você já pode até identificar, mas você tem um outro tipo de postura. Ou você está ali com uma facilidade, com uma carteira aqui, você já minimiza o problema. Opa, eu vi ali, já me desviei o caminho. Entrei em uma loja. Disfarcei, mas dei conta que eu não estou bobo, né? Então assim, a gente identifica melhor o ambiente. Isso pode ser feito de forma consciente ou inconsciente, né? A pessoa limpou os filtros, então ela realmente passa por ali, nem percebe o risco, mas aquilo já não faz parte mais da realidade dela. Então, e voltando lá para a memória, né? Que ainda não ficou muito claro esse corpo de memória. Então vamos por parte. Tem esse corpo denso, que é o físico, que a gente, vamos supor, estuda aqui. A nossa ciência já estuda, né? A nossa ciência já poderia ser quântica, ser... a gente já tem, acho que já temos isso aqui, só que o sistema ele impede que traga esse saber para nós. Né? Então eles dão uma sapeada com a física quântica, né? Então se puder, estuda, né? Principalmente tenta entender o que é o experimento da dupla fenda. É primordial isso daí, vocês vão entender tudo. Aí vem as religiões, né, engateando ali na alma. Mal isso consegue passar para as pessoas, né? O espiritismo passa um pouquinho melhor, né? Depois da alma, aí na alma já tem corpo emocional, o que poucas pessoas trabalham, corpo mental, que já está um pouquinho além, né? Que é um corpo muito mais expansível, né? E esse corpo mental, de onde vem essas minhas ideias? Consciência. Então acessa uma rede, que pode ser o mental imediato ou esferas maiores, mas quando eu acesso essa rede de acessos maiores, então eu tenho esse filtro, tenho essas lentes, né? Esse corpo de memória que acessa tudo isso. Então, mas por que eu me identifico com aquele tipo de informação e não com outra? Então, porque este corpo mais sutil, essa centelha divina, né, está sintonizada, está gravada lá no começo com tais informações que está ressoando e trazendo, manifestando nessa esfera mais densa, né, e fazendo passar por todos esses filtros que vieram depois. Né?
Então até onde eu consigo chegar é esse corpo que seleciona tudo isso. Então seleciona de forma consciente, não a nível mental. Porque depois de várias esferas, várias camadas, chega à minha mente que eu venho e reproduzo isso. Né? Mas você sente que tem coisas que estão além da mente, que é onde você está conseguindo tocar e com o tempo vem materializa mentalmente, então você consegue organizar, né, a informação. E tudo que é novo, tudo que vem se manifestar é sempre assim. Sempre se manifesta do mais sutil, depois vai ganhando densidade. Né? Então é natural que você perceba algo a princípio mentalmente. Né? Mas para ter uma visão mais fiel disso, tem que ter limpado esses filtros reativos, né, que agem com energia negativa, com medo, com ansiedade, né, com uma certa tristeza de querer ver as coisas mudando logo, porque não aguenta mais isso. Então ainda é algo reativo, que está reagindo ao velho sistema e não ao novo. Mas já está sentindo essa mudança. Né? Todo mundo falando de mudança. Ah, vai acontecer, tal. As pessoas que tentam dar datas. Né? Porque, não é, por que as datas são erradas? Né? Porque a mente vem muito depois. Né? Então tem algo muito mais sutil que já está sentindo tudo isso. Né? E a mente teimosa vai lá e fala, tá ali, tá ali. Né? Porque a mente ainda não entende. Com esse corpo mais sutil você entende. Você vê que é um processo que está aí acontecendo. Né? E as mentes captando e todo mundo reproduzindo, falando a mesma coisa. Né? Mas calma. É algo cósmico acontecendo. Né? Tem a ver com energias. É como um corpo que se transforma. Né? E vai alcançar aqui? Certamente sim. Né? Estamos vendo, que podemos estar já vendo essas reações acontecendo. Né? Esse choque de energias que está acontecendo e causando tudo que está causando aqui. Né? E a mente vai reagindo. A mente, vamos ver como as pessoas, como o coletivo reage, como essa mente reage. Se ela está mais voltada para a energia densa ou para mais sutil. Se está para o mais sutil, já entendeu que é um todo. Então agimos como um coletivo. Se é mais individual, então cada um está se preocupando como se sair bem dessa crise. Né? Então a gente se identifica, não é tão difícil assim. Nessa questão de corpo de memória, nem sei se teria esse nome, né, que é apenas o registro. De fato, tudo que você viveu é o que você reproduz hoje. Né? Desde o início lá como centelha divina. Desde a primeira partícula mais densa. Foi registrando tudo e é isso que você reproduz. Né? E onde fica o livre-arbítrio? Né? Não tem. Você vai reagir de acordo com esses filtros, de acordo com esses registros, né, que a maioria nessa escala humana está a nível inconsciente. Então nós realmente só fazemos. Né? Então eu faço bem porque eu quero. Não, porque você veio de uma esfera onde está tudo registrado, você teve essas vivências, então você reproduz isso aqui. Você busca isso daqui. Aí o outro ser não faz porque ele ainda não teve essas experiências, não tá, ou se teve, não foram tão gravadas tão bem nele. Né, porque foram poucas. Né? Então você entende, você não julga. A pessoa que faz lá o mal, ela está naquele estado porque está reagindo a algo que está aí. Talvez se você focar só no problema, lá infeccionou ali a pontinha do dedo. Mas por que infeccionou? Porque tem algo no sangue, alguma coisa. Você consegue ver que é um todo. Então quando esse corpo estiver íntegro, perfeito, não vai ter mais a infecção ali, que somatiza apenas um ponto. Então a gente tem todo o mal, a gente foca só num ponto e vai e potencializa e fica jogando mais energia negativa naquele mal, querendo pisar, esmagar. Isso não resolve. E isso faz o quê? No outro ciclo, aquilo reaparece. Né? Então por isso Jesus é um grande sábio que veio da alta face. Ou seja, olha para si. Tenta se entender. Né? Entendendo, você entende, né, todo o contexto. Mas aí, vamos supor, a coisa não vai se resolver. Mas eu me resolvi. Então eu posso não fazer mais parte dessa realidade no próximo ciclo, porque a Terra ela é cíclica. Eu acho que vai continuar acontecendo na Terra, porque ela é cíclica. Não é porque nós estamos aqui dessa vez que vai ser diferente. Eu acho que vai acontecer tudo que fez, eu acho que bilhões ou bilhões de vezes passadas. Eu acredito que na Terra nós estamos em cima de várias outras humanidades. Eu acredito que qualquer lugar da Terra que você cavar fundo, você vai encontrar tecnologias de civilizações passadas que podem ser muito mais avançadas que a nossa. Que toda a sociedade que está aí, arqueologia proibida, vocês podem pesquisar por esse nome.
né? Então eles acham os sítios arqueológicos, saqueiam a tecnologia e depois vão lá e liberam lá para o público. Falam, ó, aí, ó, só as pirâmides são só tumbas. Não, tinha muito aparato tecnológico, eles vão, pega, né? E aos poucos vai surgindo alguma coisinha aqui, uma coisinha ali, né? Vão dando a tecnologia para nós a conta gotas, mas a deles já é muito mais evoluída porque eles já tiveram contato com essa tecnologia, ou de civilizações passadas, ou de contato que eles têm com outras raças. Então é isso esse vídeo, né? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Antes, se vocês tiverem perguntas, respostas, sugestões, podem colocar aqui no e-mail, podem mandar por e-mail ou nos comentários, podem mandar. Muito obrigado, até o próximo vídeo.